elas não foram concebidas e criadas por alguém, nem por nenhum tipo imaginário de criatura extra-humana. Ainda que se considere um ponto vazio, a ideia de unidade está presente. O que tudo isso tem a ver com os grandes porquês da existência? Olá, amigos da arte e da reflexão. No vídeo intitulado Como Organizar as Divergências, apontei as leis universais como sendo os melhores parâmetros, os melhores pontos de referência para organizarmos os diferentes sistemas de ideias, as divergências, as contradições presentes no pensamento humano e na vida como um todo. O que são leis universais? São mecanismos de estruturação e funcionamento da vida, da existência. As leis universais não pertencem de modo isolado e exclusivo a uma época, a um lugar, a uma cultura, a um povo. As leis universais, elas não foram concebidas e criadas por alguém, nem por nenhum tipo imaginário de criatura extra-humana. Essas leis, elas são atemporais, eternas, sem começo e sem fim. Elas são absolutas e autoevidentes. Onde estão essas leis? Elas podem ser encontradas em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer época. Elas estão em toda parte, inclusive em nós mesmos. As leis universais são sempre as mesmas, elas não sofrem alterações em sua essência, em seu sentido funcional, embora os produtos manifestados por essas leis possam ser infinitamente diversos. As leis universais são princípios unitários que, combinados, são capazes de manifestar infinitas coisas diferentes. Como observar essas leis com clareza e segurança? Podemos fazer isso a partir da observação de nós mesmos, o que nos leva ao autoconhecimento. E através da observação de tudo que nos rodeia, bem como de todas as coisas que fazem parte da vida, da existência. Pois, como dito antes, as leis universais estão por toda parte. Com esses esclarecimentos básicos, já podemos passar para as exemplificações dessas leis. Mas, para esse vídeo não ficar muito longo, irei falar apenas de uma delas, reservando mais exemplos para outros possíveis futuros vídeos. A mais evidente lei universal é a lei da unidade. Unidade no sentido numérico cardinal, no sentido de quantidade, uma unidade. E como uma extensão dessa lei, temos a lei das unidades compostas, também chamada de lei das unidades coletivas, o que constitui a base estrutural de todos os tipos de organismos. Com os vários exemplos que vamos ver a partir de agora, essa questão da lei das unidades coletivas ou unidades compostas
ficará facilmente compreendida. A letra é uma unidade simples que, junta com outras letras, forma uma unidade composta chamada sílaba. Por sua vez, a sílaba é uma unidade composta que, junta com outras sílabas, forma uma unidade composta ainda maior, que é a palavra. Seguindo neste sentido, as palavras formam frases, as frases formam parágrafos, os parágrafos formam capítulos, os capítulos formam livros, que formam bibliotecas. Notemos que prevalece o sentido de unidade, seja na condição de simples, seja na condição de composta. A estrutura básica de cada nível é sempre uma unidade. Unidades menores que constituem unidades maiores sucessivamente. Vamos a mais um exemplo. Consideremos uma casa. Ela é dividida em unidades menores chamadas cômodos. Então, essas unidades, os cômodos, formam uma casa. Por sua vez, as casas, elas formam uma unidade maior chamada rua. As ruas formam bairros. Os bairros formam uma cidade. E seguindo nesta direção, temos a seguinte sequência: estados, países, continentes, planetas, conjunto de planetas, também chamado de sistema solar, galáxias, conjunto de galáxias e assim por diante, ao infinito e além, como diria Buzz Lightyear. Vamos a mais um outro exemplo. Observemos a estrutura de uma árvore. Nós temos o tronco, ou caule, que é a unidade principal da unidade árvore. Do tronco saem unidades menores, que são os galhos. Dos galhos saem outros galhos sucessivamente menores, criando uma ramificação até chegar nas folhas. Ou seja, do tronco até as folhas, a estrutura se repete, mantendo o mesmo padrão, mas diferenciando no tamanho e na quantidade. Quanto mais se fragmenta a estrutura, mais diminui o tamanho dos componentes e mais aumenta a quantidade desses componentes. Bem, nós vimos aí a estrutura básica de unidades simples e compostas de uma árvore. Nós vamos observar agora que essa mesma estrutura está presente em cada folha. Fiz esse desenho para ilustrar tal exemplo. No centro da folha, a gente vê a presença de um talo que é chamado de pecíolo. Do pecíolo saem outros talos menores e destes saem outros menores ainda, constituindo a nervura. Mesmo na parte que corresponde ao limbo, que é a lâmina foliar, se pegarmos uma folha e observá-la com um microscópico, dá para notarmos a presença de filamentos que dão continuidade a essa estrutura. Embora haja uma infinidade de tipos diferentes de folhas, essa estrutura básica pode ser notada facilmente em quase todas elas.
Um outro exemplo muito semelhante a esse das folhas é a estrutura das penas de aves. Também para esse caso, eu fiz um desenho ilustrativo. Na base central da pena fica o cálamo. A partir da plumagem, essa unidade central recebe o nome de raque. Da raque saem filamentos chamados barbas, que repetem o mesmo modelo, mas em um nível menor. Das barbas saem outros filamentos ramificados chamados de bárbulas, que é uma repetição do mesmo esquema em um nível ainda menor. E das bárbulas saem as barbicelas. Um outro grande exemplo, muito semelhante à estrutura de uma árvore, é o de uma bacia hidrográfica, na qual o rio principal, o rio maior que dá nome à bacia, corresponde, nessa analogia, ao tronco de uma árvore, enquanto os demais rios, sucessivamente menores, que formam a rede de afluentes, equivalem aos galhos e às ramificações dos galhos, sucessivamente menores. Podemos citar ainda que o conjunto de nervos, veias e vasos sanguíneos que fazem parte do nosso corpo e de tantos outros organismos biológicos também possuem uma estrutura muito semelhante, bem similar a esses exemplos citados. Para complementarmos essa seção de alguns exemplos dessa grande lei universal, a lei de unidade, a lei das unidades compostas, vejamos mais alguns casos de forma bem sucinta e objetiva. Unidades de tempo: milésimo, segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, década, século, milênio, bilênio e assim por diante. Unidades de capacidade líquida: mililitro, centilitro, decilitro, litro, decalitro, hectolitro, quilolitro e assim por diante. Unidades de comprimento: milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, megametro, gigametro, terametro, petametro, hexametro, zetametro, iotametro e assim por diante. Unidades de informação: byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, hexabyte, zetabyte, iotabyte e assim por diante. Eu tratei desse assunto no livro Metassíntese Cosmogônica, sobre o qual já temos alguns vídeos no canal. O maior objetivo dessas exemplificações que foram mostradas é evidenciar de forma didática a presença dessa lei de estruturação, essa lei universal, a lei de unidade e, por extensão, das unidades coletivas. Nem eu, nem você que está assistindo a esse vídeo, nem quem quer que seja, não precisa percorrer o infinito para saber que em qualquer ponto dele, lá está presente a lei de unidade. Ainda que se considere
um ponto vazio, a ideia de unidade está presente, pois nesse caso um ponto vazio representa uma unidade vazia, como dito antes, de um jeito ou de outro. A lei de unidade, a ideia de unidade, o sentido de unidade está sempre presente, seja na condição de simples, seja na condição de composta. Mas o que tudo isso tem a ver com os grandes porquês da existência, com a questão das divergências, da organização das divergências, tal como mencionei no vídeo anterior. Tem muito a ver, mas precisamos antes falar de mais algumas leis universais, trazer mais alguns exemplos, para depois adentrarmos nessas questões filosóficas e abstratas com mais segurança.